paz do Senhor, crianças! Estou aqui hoje para contar para vocês uma historinha da Bíblia sobre um homem chamado Jonas, o profeta Jonas. Vocês já ouviram essa historinha? Então vamos lá conhecer a história de Jonas. Era uma vez uma cidade que se chamava Nínive. Nínive era uma cidade onde o pecado era demais. Tinha muito pecado. Os homens eram maus, judiavam um dos outros, roubavam. E esse pecado estava subindo como um cheiro muito ruim diante de Deus. Vocês já sentiram o cheiro de um lixo? É tão fedido, né? Então, assim era o pecado de Nínive diante de Deus. Mas Deus tinha um propósito naquela cidade. Então, ele decidiu chamar o profeta Jonas para poder pregar o evangelho naquela cidade. O Senhor disse: Jonas, vá até a cidade de Nínive e fala do meu amor a eles. Fala que eu estou pronto para perdoar. Mas Jonas conhecia como os homens eram maus. Mas ele sabia que se ele falasse do amor de Deus, aquelas pessoas iriam se arrepender. Então, Jonas decidiu não ir. Jonas, ao invés de ir para a cidade de Nínive, ele decidiu ir para o lado contrário. Isso mesmo, crianças. Jonas estava sendo desobediente. Deus não gosta de desobediência, tá bom, crianças? Vamos ser sempre obedientes a Deus. Então, Jonas foi lá no porto da cidade onde ele estava e viu um navio que estava para partir. Então, rapidinho, ele subiu naquele navio e começou a ir para a cidade de Tarsis. Tinha muita gente naquele navio. Então, de repente, no meio da viagem, começou a se formar uma grande tempestade. E as ondas começaram a ficar muito grandes. E o barco começou a balançar, balançar, balançar. E aqueles homens que estavam no navio, preocupados para não afundarem, começaram a jogar no mar toda a sua mercadoria, para ver se o peso do navio melhorava. Então, Jonas sabia o que estava acontecendo. Jonas sabia que a culpa de tudo aquilo que acontecia era dele, por causa da desobediência dele. Então, ele falou para os tripulantes: olha, a culpa disso tudo aqui é minha. Se vocês me lançarem no mar, tudo vai passar. Então, eles pegaram Jonas e lançaram Jonas no mar. Depois que lançaram Jonas, se fez bonança no céu. Toda a tempestade passou. Então, eles glorificaram ao Senhor, pois viram que Deus realmente é o Senhor. Com Deus, toda a tempestade cessa. Enquanto Jonas estava caindo lá no mar, veio um grande peixe e engoliu Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. É muita coisa, deve ter sido difícil, né, crianças? Já imaginou você dentro de um peixe? Então, Jonas aproveitou o tempo que ele tinha e orou ao Senhor, se arrependendo do egoísmo dele. Então, o peixe foi nadando, nadando, e 3 dias depois, o peixe cuspiu Jonas numa praia. Quando Jonas foi ver, ele estava já na cidade de Nínive. O peixe levou Jonas até Nínive. Então, Jonas resolveu pregar o evangelho. Ele começou a falar para as pessoas daquela cidade: se arrependam dos seus pecados. Deus está dando uma segunda chance. Se arrependam dos seus pecados. Então, o rei daquela cidade deu um decreto para todos orar, se arrepender, se humilhar e jejuar ao Senhor em forma de arrependimento. Então, Jonas, depois disso, subiu em uma montanha e ficou só aguardando para ver o que ia acontecer.
Então, quando Jonas estava descansando, Deus fez brotar uma árvore para Jonas descansar. Então, aquela árvore fazia sombra fresca para Jonas, pois era muito calor. Então, Jonas adormeceu de novo e da noite para o dia, aquela plantinha secou. E Jonas, quando acordou, ficou muito bravo. Senhor, por que fizeste isso? Por que essa plantinha secou? O Senhor falou para Jonas: Jonas, a planta é mais importante do que a cidade? Veja quantas vidas tem na cidade. Você está reclamando por causa de uma planta que você nem regou, você nem fez brotar e nem nada. Então, Jonas viu o que o povo estava fazendo, viu o arrependimento do povo. E Jonas falou assim: eu sabia, Deus, eu sabia que se eles se arrependessem e clamassem ao Senhor, o Senhor não acabaria com a cidade. Crianças, Jonas, ele foi muito egoísta, muito. Mas o Senhor ensinou a Jonas que não devemos ser egoístas. Jonas, depois, ele aceitou o que Deus tinha para Nínive. Nínive se converteu dos seus pecados e o Senhor salvou aquele povo. E Jonas se arrependeu do seu egoísmo. Crianças, aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Não devemos ser desobedientes e não devemos ser egoístas. O egoísmo pode acontecer, às vezes nós vemos alguém ali precisando ouvir do amor de Deus, mas acabamos não falando. Então, que não sejamos egoístas como Jonas foi, mas sim pregar a palavra do Senhor para todos que estão ao nosso redor. E ser obediente é algo muito importante. Obedecer ao papai, à mamãe, ao titio, à titia, os professores, e em tudo o Senhor vai nos abençoar. Amém, crianças? Essa é a nossa historinha de hoje. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar os olhinhos e falar com o Papai do Céu. Senhor meu Deus, te agradecemos pela tua palavra aqui, Senhor. Que nós possamos, Senhor, a ser mais obedientes aos nossos papais, aos nossos titios, aos nossos professores, que venhamos também, Senhor, falar do teu amor a todos que estão ao nosso redor e não sermos egoístas. Guarda o nosso coração para fazermos sempre o bem ao nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, crianças. Até a próxima.